Eu sou Silvana Torres Eu sou Márcia Padilla. e nessa segunda temporada do Associação Livre, nosso objetivo é trazer temas relevantes da contemporaneidade. Nesse primeiro episódio, temos a honra de receber duas especialistas na área da psicanálise de casal e família, Eliane Cotrim e Regina Maria Ramy. Eliane Cotrim Lebovics é psicanalista, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, especialista em terapia de família pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências da Saúde também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Grupo de Estudos de Psicanálise de Casal e Família da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Ela também é a coordenadora da Comissão de Psicanálise de Casal e Família da FEBRAPSE. Regina Maria Ramy é psicanalista, membro efetivo e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ela é coordenadora da Comissão de Psicanálise de Casal e Família da FEBRAPSE e coordenadora e docente do curso de especialização Família e Casal na Atualidade do Instituto Sede Sapiente. Juntas, elas trarão uma discussão rica e atual sobre os desafios e as dinâmicas das relações conjugais e familiares na contemporaneidade, especialmente em um mundo cada vez mais digital. Sejam bem-vindas, Eliane e Regina. É um prazer enorme tê-las aqui no podcast Associação Livre. Para nós começarmos o nosso bate-papo de hoje, gostaria de saber de vocês, na percepção clínica e de experiência, quais são os principais desafios que os casais enfrentam na relação conjugal atualmente? Houve uma mudança significativa nas demandas e expectativas em comparação com décadas anteriores? Fala um pouquinho, né, disso para gente. Olha, se você fala de décadas anteriores, né? A gente tem que pensar na história e no que fez a família ir se modificando, né? Então, para além das singularidades, né, de cada família, você pode pensar em alguns fatores sociais que atingiram a família diretamente. Por exemplo, o papel da mulher hoje em dia. Se você vê um casal anos 40, 60, 80 e para agora, o papel da mulher foi se modificando muito. Isso teve uma mudança na configuração de um casal, de uma família. A outra coisa que a gente reconhece aí é a questão da sexualidade. Hoje em dia, você não precisa da sexualidade para a parentalidade. Você já tem famílias muito diversas, né? Composições muito diferentes. Então, eu acho que isso tudo foi acontecendo, para nós parecem décadas, né? Mas todas essas mudanças foram determinando as configurações familiares. E como deve ter sido essa reorganização dos papéis, das funções familiares, das expectativas, daquela coisa, né, que se a gente for décadas atrás, a gente vai ver que o casamento era combinado entre as famílias, tinham outros interesses. Daí a gente vai lá para o amor romântico, né, que então só vou casar por amor. Hoje em dia, a gente já vê, por exemplo, um filme que está passando agora no cinema, que eu fui ver, que é muito interessante, que chama Amores Materialistas. Só o nome você já vê, né? Então é uma discussão super interessante sobre essa questão do comércio do amor, né? Do Tinder, dos aplicativos de encontrar um parceiro, né? Quem faz match é o algoritmo. Então, eu acho que tudo isso foi interferindo na família até a gente chegar a uma família cada vez mais singularizada, né? Que você tem que olhar qual é o funcionamento de cada família, qual é o contrato de cada família. A gente falou de coisas gerais, mas na clínica, quando a gente vai atender uma família, a gente vai aprender uma língua diferente a cada encontro, né? A cada família vai ser uma língua diferente. Acho interessante a linha da Eliane. Concordo plenamente com o que a Eliane falou. Agora, eu fiquei pensando também, assim, que tem uma linha que acontece no tempo, porque, assim,
Se a gente fala em casal ou família, a gente pensa assim, são indivíduos singulares, que eles têm sentimentos, que eles têm desejos contraditórios, que eles têm fantasias. E é uma complexidade como é que esses dois vão se encontrar. Então, quando a gente está falando casal, família, então nem se diga, né? Como é que vai acontecer esse encontro? Porque eles têm uma história anterior, já trazem valores, histórias, né? Impasses, conflitos, e eles trazem para essa convivência tudo isso. Então, quando a gente está falando em desafios, isso já é um desafio. Ter um encontro afetivo já é um desafio. E aí, eu acho que aparecem muitas questões. Por exemplo, eu acho que quando fala do desafio, eu fiquei pensando, a gente falou das mudanças, ele falou muito das mudanças, né? Mas eu fiquei pensando, tem algo que eu acho que vem permanecendo, né? Que é o desafio com a alteridade. Porque é muito difícil, quando a gente tem um encontro, a gente conviver assim, que o outro não fala o que a gente quer ouvir. A gente não escuta aquilo que a gente espera que o outro fale para a gente. E a gente sempre se sente assim muito ou magoado, ofendido, desafiado, quando as coisas não vão correr do jeito que a gente esperava. E isso em casal é muito frequente, nas relações com os filhos também, porque se criam expectativas a respeito de como deveria ser um filho. Esse filho carrega muitas expectativas dos pais, e esse filho vai ser um outro, diferente, separado, e é muito difícil a gente lidar com essa questão da alteridade, tanto na questão dos casais, quanto na questão das famílias. Né? Isso sempre traz conflitos, isso sempre traz desafios. Porque tem uma coisa dentro da gente que a gente quer sempre trazer o outro para ser do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Acho que esse ponto é um ponto muito frequente, é um desafio enorme quando se trabalha com casais e famílias, né? E eu vejo que isso, independente da época, no consultório é sempre um tema que a gente vem encontrando e desafiando a gente, né? Esse exercício da escuta, um dos trabalhos que a gente tenta instalar, né, é o da escuta, da conversa, né? E é engraçado que em espanhol essa palavra alteridade, ela não teve tradução e às vezes ela é usada como arreno, ou seja, é o estranho. E quando você vai no encontro, você de fato não sabe o que vai acontecer. É ali naquele momento, se a escuta está aberta, se você está aberto para o outro, né? E não está projetando no outro tudo que você quer ouvir, tudo que você espera, né? Tudo que você quer viver. Eu fiquei pensando um pouco, né, nesse encontro, né, Regina, que você falou, essas expectativas. E aí me veio à mente uma música antiga, Moreno Alto, Bonito, Sensual, né? Porque é um pouco essa coisa que se imagina, né? Eu acho que o outro, né? Muito aquilo, a escolha melhor, né? Como é que a escolha se dá? Às vezes a gente vai muito para essa coisa do moreno alto, bonito, sensual, pelo um estereótipo, mas lógico, né? Que se escolhe ali pela imagem, mas o que está por trás dessa escolha? Inconscientemente, quanta coisa está por trás dessa escolha, enfim, desse moreno alto, bonito, sensual. Até porque essa escolha nunca é inocente, né? Sim. Outro dia alguém me falou uma frase muito interessante, né? Que falou assim: o homem escolhe a mulher que ele vai casar na primeira mamada. Então a gente só entende essa frase se a gente pensa, né, no Freud falando lá que a gente vem com um carimbo. A gente vem assim dentro da forma que você foi criada, cuidada, você tem as suas expectativas. Então o dedo não é ao acaso. Quando seu dedinho aponta, já tem toda uma expectativa ali atrás que a gente pode nem estar pensando naquele momento, mas está lá determinando, né? E isso é interessante porque, assim, são níveis, né? A Silvana falou do inconsciente, né? Quer dizer, no primeiro momento pode ser até isso, né? Falar do bonito, moreno, sensual, né?
Mas o que que é sensual para cada um? O que que toca? O que que é bonito para cada um, né? Quer dizer, tem significados que a gente não alcança. Não estamos só no nível sensorial. Tem níveis de significado interno, afetivo, que está ligado com a nossa história. Bonito tem a ver com afeto, com experiências que a gente teve que nos marcaram. Ele falou de marcas, marcas que ficaram dentro da gente e que às vezes nem ganharam palavras. Às vezes tem a ver com som, às vezes tem a ver com tom, às vezes tem a ver com certos jeitos da pessoa. É muito mais sutil. E que isso está numa dimensão que às vezes aparece no encontro, né? E que os casais, quando se encontram, eles realizam isso, nem sabem dizer por que, no meio do mundo todo, né? Tantas pessoas, por que que aquela pessoa? Mas se encontram, é essa pessoa, né? Talvez depois, quando às vezes na análise de casal, a gente tem um trabalho que também vai tendo uma possibilidade de ter um conhecimento, tanto do que os trouxe até ali, tanto também deles enquanto casal, isso também traz uma possibilidade de conhecimento deles enquanto cada um, eles vão tendo mais clareza disso também. Uma dimensão muito interessante, o que que fez esses dois se encontrarem e se escolherem, né? É muito curioso isso, né? Fiquei Tudo isso. pensando também essa discrepância que vocês estão falando entre a ilusão, né, a idealização e a realidade, né, que tem esse ajuste. Essa questão dos casais sempre abriga, né, essa ilusão, a cara metade, quando a gente entra nisso, né? A cara metade, a alma gêmea, né? Sempre abriga essas fantasias de que você vai encontrar aquele amor e aí vai estar tudo resolvido e vai ser feliz, né? O príncipe ou a princesa, né, sempre acaba virando sapo. Para a gente chegar no amor, a gente tem que passar por isso. Prazer em conhecer vocês e receber vocês aqui no podcast. Eu queria fazer uma pergunta em relação às redes sociais. Como que essa exposição que acontece hoje, né, online, a comparação, essa busca por validação, como que isso afeta a intimidade, a confiança dos casais, né? Eu acho que a gente já tem até, né, hoje em dia, isso está tão estabelecido, a rede social é tão estabelecida que é como se a sua existência fosse validada pelo que você posta. Então, outro dia uma paciente estava me falando, né? Ah, eu queria saber, falando lá do paquera dela, né? Ela falou assim, eu queria saber se ele tinha viajado, aí eu fui no Instagram. E vi que ele está em tal lugar com não sei quem. Fora o protocolo da paquera, né? Quer dizer, ah, ele curtiu minha foto, ela pediu para me seguir. São indícios ali, né, do protocolo de aproximação, né? Então, está estabelecido, né? Para formação dos casais aí. Eu acho que as redes sociais, elas favorecem muita idealização, porque, vamos falar, se você está numa convivência, a convivência, ela traz, você nunca está tão disponível, né? Você tem uma vida, as coisas estão acontecendo, e a rede social, ela traz, você liga a rede, tem um like, né? Alguém está disponível para te dar um like, alguém valida a sua ideia, a sua fotografia, e na vida real, nem sempre o outro está disponível para o que você precisa. Então, cria-se uma frustração. Eu acho que isso tem uma interferência, assim, na dinâmica de um casal, né? A rede social fica muito atraente nesse sentido, porque ela incrementa essa fantasia e essa idealização que vai ter alguém que vai estar ali para você e não vai te frustrar. Eu vejo que isso, às vezes, traz, né, essas questões, né? A gente vê, muitas vezes, essas redes, elas entram. Eu sempre penso assim, mas por que que entrou essa rede social na intimidade desse casal, né? Por que que ela cresceu tanto, ficou tão importante, né? Eu acho que tem fantasias, essa fantasia que o outro está 24 horas à sua disposição, né? Mas na vida real isso não acontece. Eu acho que tem esses incrementos que a própria rede favorece, né? Porque se a gente parar para pensar, tem esse favorecimento. As mensagens também é um outro ponto, né? Quando você manda a mensagem, você pode apagar a mensagem, você pode editar a mensagem. É diferente do encontro real, que as coisas escapam. Você está ali,
Você não controla o que você está falando, você fala, escapa alguma coisa, tem alguma coisa que você faz, ele acontece o encontro. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais as pessoas se comunicarem por mensagem, nem a mensagem de voz mais. Então, acho que está tendo mesmo uma mudança e eu acho que isso interfere na comunicação dos casais. Pensando nas famílias, né? Eu lembrei de um filme também, é bom, né? O filme que vai trazendo, né, os exemplos aí para a gente pensar. É um filme que é um pouco mais antigo e ele está na Apple TV até, né? Homens, Mulheres e Filhos. E ele fala de 3 ou 4 situações familiares ligadas a essa questão da rede. Numa delas, é uma família que tem o pai, a mãe e um filho adolescente, e o pai e a mãe muito distanciados, né? Um relacionamento já muito desgastado pelo dia a dia, desencontros, falta, né, de intimidade, de comunicação. E o menino está acompanhando tudo isso, apesar das não palavras, né? O filho está acompanhando emocionalmente ali, né, o ambiente. E ele vê o pai muito ligado nas redes. E a gente vai lembrar, né, o papel da sexualidade na adolescência é muito determinante. E ele aprende a sexualidade, ele era um menino mais reservado, ele aprende a sexualidade através da internet. E vocês podem imaginar o que que se apresenta ali como sexualidade. E ele desenvolve ali uma determinação, e quando ele conhece uma menina e que a menina se interessa por ele e que eles tentam ter um relacionamento sexual, tanto ela como ele, assim, né, buscando isso, ele não consegue se relacionar porque era uma pessoa de carne e osso, era alguma coisa que estava acontecendo ali, né? Então ele fica completamente fóbico e não consegue ter um relacionamento afetivo. Ele nem entende a linguagem dos sentimentos, ele se atrapalha com aquilo, porque ele foi formado pela rede, pela internet. E tem várias outras situações também, né? Um casal que também está com muitas dificuldades, ao invés deles conversarem e falarem, se colocarem, explicar para o outro como está se sentindo, o que está ruim, o que, né, ele gostaria, ela vai então para os aplicativos de encontro, né? Que, nossa, a gente atendendo, os pacientes dão muitas informações sobre isso que a gente nem imagina, né? Então tem cada vez mais aplicativos especializados em determinada categoria. Então, são aqueles que são casados e querem um relacionamento casual. E ela foi para esse aplicativo e acontece lá uma situação que eu não vou falar para vocês verem o filme, mas que o conflito, quer dizer, ter acontecido essa trombada entre eles foi o que possibilitou a conversa. O Uhum. conflito pôde vir e eles conversaram, né? Quer dizer, aquela solução da internet não era solução, né? A solução só veio quando eles enfrentaram os problemas, as questões, se ouviram, né? Trabalharam aquilo juntos. Isso é bem interessante que ele está trazendo, né? Porque assim, a internet está aí, a tecnologia chegou para ficar, isso é inevitável, né? Tem muitas possibilidades. A questão é assim, como cada casal vai usar isso? Então, às vezes, é mais fácil todo esse cardápio variado aí que estamos falando, né, que está aí, está à disposição. Então, depende assim, como cada casal vai usar. Às vezes pode ser usado como uma defesa contra dificuldades que estão havendo na relação dos dois. Pode ser uma rota de fuga, pode ser uma evitação de lidar com o mal-estar que está rolando entre eles. Pode ser um lugar que incrementa a satisfação de fantasias. Então, acho que também a gente tem que ver assim, qual é o sentido que está a internet nesse caso, né, para esse casal? Porque tem coisas também muito interessantes, né, assim, na internet, né?
Porque cada casal é um casal. Acho que é isso que a gente não pode perder de vista, né? E como isso funciona para cada par, para cada família também. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com a singularidade também, né? E tem aquele tema, né? Que, apesar da singularidade, é um tema que a gente tem que prezar muito no casal, que é como é que se encontra a intimidade, como é que Uhum, você cultiva a intimidade. Porque parece que a intimidade é um elemento muito, muito importante nesse vínculo, né, entre os casais. E o que que a gente pode falar, né, da intimidade? Como é que a gente sente? É no uhum. exercício da escuta, é no exercício da comunicação, é no exercício da generosidade. A intimidade é, de fato, um elemento muito importante para o vínculo. Isso é uma coisa que hoje em dia realmente eu reparo, né? Assim, eu vejo também na clínica, né? Quanto que essa coisa chamada intimidade hoje em dia está muito difícil, né? Pelo dia a Mas, dia, sim, pelas dificuldades emocionais, né? O dia a dia engole a gente, né? Se você não estiver atenta, né? sim, E porque também intimidade implica em contato, né, consigo, sim, para também ter contato com o outro. Então, essa possibilidade de estar em contato com o outro implica que você tem um contato maior consigo mesmo. Estamos falando até da rapidez que a gente vive, né? Da rapidez das informações, da rapidez da vida moderna, mas eu acho que essa busca do contato consigo mesmo, né? O que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o que está se passando, essa dimensão, às vezes, da imaginação, do sonho. Quer dizer, o quanto isso, às vezes, também vai ficando, vamos dizer, de lado, como se isso também não fosse importante, né? E isso é algo que alimenta, e isso dá uma vitalidade enorme em termos da relação a dois. Eu acho que, quando a gente está falando disso, para ter contato com o outro, para estabelecer essa intimidade, precisa ter contato consigo mesmo. E isso não é algo fácil, porque às vezes a gente acaba mesmo se afastando, ficando mais em função de atividades, em função de cumprir compromissos, né? E vai se distanciando daquilo que é a gente mesmo, né? Dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas fantasias, dos nossos sonhos, né? É um trabalho importante isso, né? não fique de fora. Acompanhe nossas redes sociais e visite o site da Febrapse para acessar conteúdos exclusivos e ficar por dentro das novidades. Junte-se a nós na promoção de uma psicanálise mais integrada e dinâmica. Febrapse, um lugar de troca, desenvolvimento e transformação. Vocês estavam falando aí, né, da questão da comunicação, né? Eu acho que o filme, né, também mostrando isso, né, Eliane? E a comunicação a gente sabe, né, que ela é o pilar de qualquer relacionamento. Vocês acreditam que a comunicação entre casais mudou ao longo dos anos com a predominância das interações digitais? Como se pode melhorar a comunicação quando grande parte acontece por textos e aplicativos, né? Como vocês já mencionaram um pouco, né? Aí, mas o que que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso? Que a gente vê hoje em dia os casais discutem até por mensagem, né? Eles saem de casa, eles estavam juntos, né? A coisa não ficou boa, mas eles saem de casa e começa a discussão por mensagem. Não é nem mais mensagem de voz, né? Porque é isso, porque as pessoas escrevem, aí deixa ali 5 minutos para saber se vai enviar mesmo ou não. E tem outros que são mais impulsivos, enfim, escreve ali um monte de coisa, manda, mas também dá tempo de apagar, né? Então, Não, essa coisa das mensagens, né, tem uma utilidade grande, né? A gente sabe que é uma comunicação imediata, né? É alguma coisa que você consegue rapidamente ter ali a informação que você quer, né? Mas, ao mesmo tempo, ela oferece uma membrana de proteção, porque é uma comunicação onde ela está desprovida dessa tonalidade afetiva que você tem quando você vai conversar com alguém. Então, ela está desprovida disso e, de uma certa forma, é usada como uma proteção.
E tem aqueles que gostam do textão, né? Que é muito engraçado isso, né? Fala, ih, me mandou um textão, eu nem li. O outro fala assim, ah, não, se mandar um áudio de mais de 1 minuto, eu já nem abro. Mas como que essa comunicação, que é para ajudar, né, no dia a dia, também vai interferindo nesses contatos, né? Contatos afetivos, contatos mesmo, né, do dia a dia com o filho, ela perde o colorido afetivo, né? É. E como a Silvana falou, pode apagar, pode voltar. Tem Já sim. viram no consultório os casais que terminam os relacionamentos pelo WhatsApp? A Isso, mensagem de texto, um textão, tu falou no textão, eu lembrei. é. Aí não precisa enfrentar, manda Exato. mensagem, tchau. Bloqueia, bloqueia nas redes. Isso que você está falando, quer dizer, é mais fácil pelo texto. Ligar, desligar, porque, Só aliás, eu um estava vendo, tem botãozinho. frase do Chico Buarque que ele fala assim, falando disso, né? Essa coisa que o encontro real tem uma coisa que escapa, tem uma circulação viva de afeto. E tem uma frase dele de um livro que chama Leite Derramado, ele fala assim: se soubesse como gosto das suas cheganças, você chegando, correndo todo dia, é a única mulher que ainda me estima. Se você faltar, eu morro de inanição. Bom, o Chico é um Ai, que romântico, bonito. né? Mas eu achei bonito porque, assim, ele contando o que a chegada daquela mulher provoca nele. Então, isso que é fresco, que é vivo, que é pulsante, se perde, porque isso só é possível no encontro presente, porque é uma coisa que escapa da escrita, escapa do meme, escapa da figurinha, é uma coisa inédita, é uma coisa inesperada que brota dentro da gente e do outro. E isso, por mais que às vezes seja algo importante, às vezes dá até medo. Emoção, às vezes, também dá medo. Você falou, às vezes, terminar um relacionamento, né? Que também é uma emoção. Você chegar e falar, olha, não quero mais. Ou uma paixão. As pessoas, às vezes, têm um receio de poder sentir algo muito intenso. Esse mundo das emoções também é um mundo que, às vezes, tem um certo receio. Os textos, às vezes, criam um certo distanciamento de si mesmo e do outro. Então, eu acho que, dependendo de como se usa a tecnologia, é frequente, às vezes, as pessoas ficarem só no texto. Nem fala em voz, porque voz dá tonalidade afetiva. É. Tem algo da pessoa que escapa na voz, o jeito que fala, é diferente do texto. O texto ele fica mais controlado, né? Eu estava pensando aqui na utilidade, né? Que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Um filho que sai, né, para a noitada e que te manda aquela mensagem deliciosa no meio da madrugada. Já estou no Uber. Uhum. Precisa mais nada para você poder dormir. É mais fácil. Para Ocorre, né? muitas coisas facilita, né? Essa Meninas, eu finalidade. queria trazer um assunto para ouvir na experiência de vocês, né? Muito atual, as questões de gênero e como isso tem influenciado na formação das famílias, nas relações modernas, né? Quais são os desafios, as oportunidades que surgem dessa redefinição de papéis? Até tem uma série, não sei se vocês conhecem, que é Modern Family, que também trata esses assuntos, assim, as novas configurações das famílias, se é os meus, os teus, os nossos, as crianças com duas mães, dois pais. Isso é É. muito bacana, né? Porque coloca a gente de frente para o que é humano. A gente tem que enfrentar os nossos receios, né? Até mesmo as nossas dificuldades, né? Diante de situações que são novas. Mas essa liberdade, né, que foi colocada, a liberdade de formar a família possível, a família desejada, né? Se são dois homens ou duas mulheres, ou se é um recasamento, se é com filho ou é e sem filho por escolha. Isso tem assim uma beleza da liberdade do humano. O humano não tem um padrão, né? E essas situações poderem ser visivelmente, né,
tem a existência delas ali, a visibilidade. Então, lá na escola dos meus netos, eu vejo com que naturalidade isso já é tratado. As crianças já veem isso, né, como uma coisa natural ali, né? E a escola teve a delicadeza, né, de, em vez de instituir o Dia das Mães e o Dia dos Pais, ela instituiu o Dia da Família. E o Dia da Família é um dia que é uma festa na escola e é aberta para as famílias conviverem com as crianças ali dentro da escola. O que já é uma resposta muito interessante. É claro que o preconceito ainda está, né, entre nós. Preconceito, as diferenças sempre incomodam, né? Mas a visibilidade, eu acho que a disposição e a própria existência está se assim uma multiplicidade de formatos de família, né? Isso está sendo possível, natural. A Elizabeth Rodinesco, psicanalista, e ela é historiadora também. E ela tem um livro belíssimo que se chama A Família em Desordem. E ela vai pegando no decorrer do tempo, então ela vai passar pelo matriarcado, ela passa pelo patriarcado e ela vai chegando nos dias atuais. É bem interessante, porque ela pega sobre um vértice histórico, ela vai fazendo toda uma análise. E ela vai falar uma coisa que eu acho bem curiosa. Ela fala assim: todos os modelos possíveis de família, algo ela foi observando, que o desejo de ter família é universal, em todos os modelos. Então, independe de quem formou a família, existe o desejo de ter família. Agora, como isso vai acontecer, depende de quem se apresenta. Então, você fala, tem uma diversidade, né? Ele falou, olha, tem uma questão humana que tem essa diversidade. E aí, o que a gente vai observando é que também vai tendo, você lembrou até essa série, né? Modern Family. A gente vai observando assim, o que vai tendo um deslocamento é da questão do gênero para a função. Então, você vai ter a função materna e a função paterna. Então, você fala, olha, às vezes isso está descolado. Antes era uma mãe e um pai, agora está descolado isso. Tem que ter alguém que faça a função materna e alguém que faça a função paterna. Isso ajuda a estruturar uma família. Então, a gente está observando muito mais as questões das funções nas famílias. Isso é estruturante de uma família, né? Ou mesmo as questões que a gente chamaria de feminino e masculino. Como é que isso aparece num casal? O Gil já cantava, né? O meu lado feminino, né? Tão bem, cantava na música, né? E é verdade, né? A gente tem um lado feminino, um lado masculino, a gente teve mãe, a gente teve pai. Como isso se compõe num casal? A gente tem os dois lados, né? O feminino e o masculino, mas como isso vai se compor com o par da gente? Aparece o masculino e o feminino também. Então, isso tudo implica que a gente vai ter que repensar tudo isso, né? Eu acho que teve uma ampliação e uma complexidade também, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem que ter esse olhar mais amplo também. Como é que se dá isso nas relações? Eu tive notícia de uma pesquisa que acompanhou famílias com diversidade de gênero, né? Famílias que foram acompanhadas durante um período onde tiveram filhos e como é que foi o desenvolvimento dessas crianças até a adolescência. Se teriam sinais nessas crianças por conta da diversidade, né? Por conta das diferenças Uhum. de estrutura. E nessa pesquisa, que foi bastante extensa, né? Eu não estou lembrando aqui, o autor foi um casal, mas não havia a menor diferença, né? Nenhum elemento mais específico que fizesse a diferença entre uma família de composição tradicional, ali, um homem e uma mulher, e outras arrumações, outras configurações. Os adolescentes continuaram a ter as questões, digamos, normais do período e nada que chamasse atenção, nenhum fenômeno, né, ou nenhuma anomalia nessas crianças que foram criadas em famílias diferentes, né?
no fim, o que tu está dizendo que importa é o cuidado, é o amparo, é o amor que essas crianças têm, independente de... E como a Regina falou, essas Funções, funções que vão entende? sendo mantidas, né? É a função universal da família, A gente está falando em função, a gente está falando assim, a gente é constituído, a nossa subjetividade é constituída em vínculos de amor e de interdição. Não dá para ser só amor, só acolhimento, também tem que ter interdição, né? São funções. E isso, antigamente ficava assim, o pai tem que pôr limite, né? A mãe dá amor. Não, são funções. Sabe como é que isso vai aparecer no casal? Precisa ver lá como é que o casal vai lidar com isso, entende? Mas isso é estruturante do ser humano. Essas duas funções precisam estar presentes no casal, na família. É isso que a Eliane fala. Aí você pode ter uma constituição, pode permitir a constituição de uma criança com essa subjetividade, né? Nós estamos falando aqui, né, dessas novas configurações, novos formatos de família e relacionamentos, de famílias recompostas, casais sem filhos por opção e relacionamentos não monogâmicos. Como que a clínica, né, lida com essa diversidade e quais são os principais desafios e aprendizados que vocês observam nessas configurações? essa questão dos casais, né, hoje em dia, pegando uma parte desses fenômenos aí, essa do casamento aberto. Isso tem me chamado muita atenção, né? Porque na clínica eu quero entender o que que acontece que essa proposta entra como solução. Porque todas as vezes que foram levadas, pelo menos, não sei se o nosso olhar especial, porque a gente está pegando um casal que busca ajuda e que está ali no momento de conflito, isso já dá toda uma tonalidade diferente. Mas muitos casais chegam com essa ideia de uma desidealização do amor e dessa proposta de ser aberto para manter a relação. Então, eu fico muito curiosa se isso pode ser visto pelo casal como uma solução. Eu ainda não tenho a resposta para isso. Mas se é um momento de desidealização da relação ou se é uma defesa também à intimidade, essa questão da monogamia. Eu ainda fico muito curiosa, porque isso tem aparecido muito no consultório. Eu Não já sei. ouvi falando, né, nessa questão da não monogamia, dos relacionamentos abertos, que a traição seria se dorme. Se tem um relacionamento com uma outra pessoa, mas não pode dormir. Não pode dormir junto com a outra, tem que voltar para casa. Como tem também o trato de Aí, que não pode ter o envolvimento afetivo, pode ser simplesmente carnal, não pode ter o envolvimento afetivo. Eu acho que estamos num momento assim que a gente de fato tem que ir ouvindo muito, porque, como a gente fala, cada situação, cada casal, cada família é um. Então a gente também tem que ir aprendendo, porque tem algo que é assim, por que que eles estão encontrando essa forma? Como é que eles acordaram entre eles? Porque a gente pode pensar, se isso faz sentido para eles, por que que faz sentido, né? O que que eles estão buscando? A gente pode ter uma ideia, pode ser uma evitação de intimidade, pode ser uma evitação que alguém vai ficar excluído da relação, todo mundo está incluído, ninguém vai ficar se sentindo enciumado, por exemplo, né? A gente pode ter conjecturas a respeito disso, mas na verdade, eu diria assim, nada como a experiência das pessoas que estão vivendo isso para a gente poder ter mais elementos. E o acordo também, o que que eles estão se dispondo e por que que estão se dispondo a viver desta forma, né? Da É nossa função. da Nossa nossa função função. não é nem julgar, nem dizer está certo ou está errado, mas é a gente entender a dinâmica daquele casal e essa proposta faz parte de alguma coisa, de algum sentido dentro do funcionamento deles. E que se isso puder ajudá-los a compreender melhor ou a se conhecer melhor, eles que vão ter que ver o que que eles vão fazer com isso. Porque
Porque, na verdade, a gente não vai dizer o que é melhor ou pior, mas a gente vai poder ajudá-los a poder conhecer melhor o que eles vão querer fazer com isso. Porque senão a gente cai em julgamento de valores, né? Estamos aqui para isso, né? Acho que a ideia é o quanto a gente pode oferecer uma escuta que possa oferecer elementos para que as pessoas vejam o que elas vão fazer com isso, para a vida, o que isso pode ser útil para a própria vida delas, né? A gente vai também conhecendo, né? Um território novo, que a gente vai conhecer com cada um que vai se apresentando, né? E a gente pensando na nossa função terapêutica, uma das coisas assim que são mais caras, né? Assim, a função mais cara para mim é você poder oferecer esse espaço para uma família ou para um casal. Você construir junto ali um espaço de confiança, onde se pode fazer um contrato de sinceridade, onde a gente pode falar o que a gente sente e que pode buscar junto, né, soluções. É esse espaço que independe de julgamento, né? Eu sempre brinco, falo assim, olha, eu não fiz direito, então Sim. sei se está certo ou se está errado, né? Esse espaço terapêutico, né, por si já é muito importante, né? Você criar esse espaço de reflexão onde você pode ser. É, porque às vezes tem essa ideia, né? Que alguém vai poder dizer como é, o que é certo, o que é errado. Essas expectativas rondam as pessoas, né? E, na verdade, é diferente esse espaço de escuta, porque é poder ir se conhecendo, é estar em contato consigo, com o outro, e disso poder desenvolver uma escuta sobre si, sobre o outro, e isso cria uma condição de poder ver como é que vai lidar com essa situação toda, né? Às vezes a informação é mais rápida. O que eu faço com isso, né? Mas não tem dúvida que a condição de você estar em contato e poder vivenciar isso, ela traz muito mais riqueza para um relacionamento, uma descoberta. Seria mais fácil se tivesse um caminho só para a felicidade. É, Não, todo mundo ia querer. a vida ficaria Manual, né, ali com manual, né? Não. protocolos. Meninas, E- mas especificamente agora sobre as famílias recompostas, né, que se formam. Então, tem dinâmicas bem complexas, assim, entre os padrastos, madrastas, enteados, meio-irmãos. Como construir esse laço nesse contexto, assim, tão diferente? Eu estou falando isso porque ontem ainda eu vi uma notícia, né, trágica, mas um adolescente que matou a madrasta. Acontece isso, né, até foi tratado como feminicídio, mas eu acho que essas relações são complexas. Eu no consultório, quando eu atendo crianças também que os pais se separam, alguns dizem assim, não, mas meu pai e minha mãe nunca mais vão se casar de novo, eles têm que ficar juntos. Eu não quero ter uma madrasta, como aquela imagem, né, da madrasta dos contos de fada. A madrasta é sempre ruim, não é a mãe. Enfim, e a gente lida isso o tempo inteiro, né, com adultos, com crianças, então... Separações podem ser soluções, né? Às vezes, É, separações podem ser vistas como soluções. Eu acho que a gente chega ali no átomo, né, do que a família tem que preservar, que são boas relações, né? Você vê no consultório chegarem famílias que se adequam, que se complementam, que se compõem, como você vê também conflitos de separações, é um núcleo separado do outro, tendo ponto de interseção ali, ou às vezes nem tendo. Mas eu acho que a gente tem que estar ligada no átomo, né? O que a gente tem que preservar. É que eu falei muito eu também penso, madrasta ruim, né? Mas já me aconteceu da criança gostar mais da madrasta do que da própria mãe, ou gostar mais do padrasto do que do próprio pai, é mais presente, né? Bom, meu padrasto me criou, meu pai sumiu. Também tem isso, né? Tem mas que ter sabe, essa. Márcia, eu acho que é assim, primeiro, quando a gente pensa em família recomposta, a gente tem que sempre ter claro assim, é importante que essa família venha depois de uma família anterior. Então, dependendo de como se deu a separação da família anterior, isso é muito importante. Quer dizer, é uma separação
que foi litigiosa, foi uma separação que teve espaço para lidar com o luto, porque assim, os pais, normalmente, eles não chegam e falam assim, filhos, eu vou me separar. Os pais separam. Olha, não dá mais, vamos nos separar. Eles comunicam para os filhos. E os filhos têm que lidar com essa comunicação, muitas vezes contrária ao que eles gostariam que fosse, sempre doloroso, porque por pior que seja, às vezes, as brigas, os desencontros, é sofrido para os filhos uma separação. Tem um lado que às vezes é um alívio, às vezes também é um sofrimento. E a entrada de uma outra pessoa recebe essa carga, porque não é a mãe, porque não é o pai, e mesmo as funções parentais ficam divididas. Porque, em se falando ainda de criança pequena, por exemplo, tem a mãe, que vai ser sempre a mãe, o pai vai ser sempre o pai, mas no trato diário, tem a madrasta, muitas vezes, ainda mais agora, que às vezes a gente tem essas situações que fica um período na casa dos pais, outro da família reconstruída. Então, muitas vezes, o que acontece? A madrasta faz função materna, leva para a escola, dá o jantar, dá banho, né? Ou o padrasto, às vezes, também tem que ajudar em determinadas atividades, acompanhar no futebol, faz algumas coisas. Então, o que acontece? As funções maternas e paternas estão divididas. Não é só a função do fazer, são sentimentos também. Amor, ódio, rivalidade, ciúmes. Porque quando você tem um pai e uma mãe, é tudo com aquele ali. Quando você tem separação e reconstrução de família, isso está permeado pelas essas duas figuras. Às vezes odeio a madrasta, mas isso também tem os ódios com a mãe. Então tem uma complexidade também nessas novas famílias. Ontem de noite eu fui dar um Vale Night para minha filha, né? E minha netinha tem 4 anos e eu fiquei pasma porque ela virou para mim e falou assim: Vovó, você sabia que o vovô Dedé fez a minha mãe e o vovô Sérgio cuidou? Viu? Ó? Ela estava tentando entender ali junto comigo como é que era aquelas relações, como é que ela tinha dois avós, né? Dois Que ótimo. vovôs. E ela para mim, olha, o vovô Dedé fez minha mãe e o vovô Sérgio cuidou. Tá vendo? As crianças, né? Incrível. Apareceu, né, uma novela, a psicanalista ali, né? Aí eu falei assim, olha, a vovó faz isso aí. Aí ela virou e falou assim, quer dizer que você conversa, vovó? Eu falei, sim, a vovó conversa. Aí quando chegou ontem, né, a gente estava brincando lá, uma brincadeira que ela propôs, né? Aí ela virou e falou assim, depois a gente pode conversar daquele jeito, né, vovó? Hum. Da brincadeira, ela queria conversar daquele jeito, era um jeito diferente de conversar, né? Ela tentando também entender. Então, as crianças têm essa possibilidade, né? Tudo depende, como a Regina estava falando, né? Do que se apresenta, do que se elabora, das funções que são preservadas, né? Das relações, dos lutos que são elaborados e Ou abrem não. espaço, né? Ou não, mas outros que abrem espaço para novas, né, configurações. A condição da família de lidar com dor, porque também as crianças, né, acho que é um sofrimento, né, perder, poder lidar com dor, né, porque quando a gente fala luto também é poder lidar com dor, né, acho que é importante ter esse espaço nas famílias, né, às vezes a gente está equipado para lidar com ganhos, com perdas, com alegrias, né, que condição tem a família também para lidar com dor, com perdas, eu acho importante isso também, né. Neste episódio, tivemos a honra de conversar com Eliane Cotrim e Regina Maria Rame, duas especialistas na psicanálise de casal e família. Exploramos juntas as dinâmicas das relações conjugais e familiares na era digital e discutimos os desafios que os casais enfrentam atualmente e como as novas configurações familiares impactam a intimidade e a comunicação.
Eliane e Regina trouxeram uma visão sobre como a sociedade está em constante transformação e como isso reflete nas expectativas e na vivência das relações. Abordamos a importância da comunicação autêntica, além de enfatizar que a busca de ajuda profissional pode ser um passo essencial para fortalecer os laços familiares. Fiquem ligados para o próximo episódio, onde continuaremos a nossa conversa sobre diversidade familiar e os desafios da parentalidade na era digital. Encerramos esse episódio com uma mensagem de que construir relações saudáveis e significativas é um processo contínuo que requer dedicação, empatia e compreensão. Agradecemos a presença de Eliane e Regina e esperamos que as nossas conversas inspirem todos vocês a refletirem sobre suas próprias relações. Não se esqueçam de nos acompanhar nas próximas edições do podcast Associação Livre, onde continuaremos a explorar temas relevantes e atuais sobre a psicanálise e as relações humanas. Até o próximo episódio!